Então, continuando nesse assunto, que eu tinha feito umas pesquisas antes, né? Aí, tipo, por exemplo, eu cheguei nessa questão de que, tipo, por exemplo, atualmente a maioria das pessoas trabalha em frente ao computador e não se movimenta, fica sentado o dia inteiro olhando para uma tela. E aí, tipo, isso entre vários outros fatores, ajuda a explicar, por exemplo, o dado que eu cheguei aqui, que no IBGE falou que em 2019, 60% dos adultos brasileiros tinham excesso de peso. E é justamente por causa disso que você falou, que dessa falta de movimento e tudo mais. Eu mesmo senti isso na pele durante a pandemia, porque durante a pandemia eu comecei a estudar, ficar no meu quarto praticamente o dia inteiro, estudar, né? E eu comecei a sentir muita dor nas costas. Também por causa da minha postura, que eu ficava meio encurvado pra fazer as coisas, mas tipo, algo impressionante, que tipo, isso nunca tinha acontecido comigo antes. Aí, por causa dessa falta de movimento, justamente, eu comecei a sentir dor nas costas, coisas que eu nunca sentia antes, então... Então, imagina, 16 anos, com dor nas costas, assim, vocês também acabaram se adaptando a uma rotina que antes não era essa, né? Por exemplo, vocês iam para a escola, ficavam um período de, sei lá, 40, 50 minutos sentados, levantavam um pouco e assim ia, né? Entre os intervalos da aula e tal. Hoje em dia, tipo, uma aula para outra, o intervalo é mínimo, né? Um minuto, sei lá. E aí já entra o professor que tá sentado, continua sentado ali e fica olhando pro computador e já era, né? Então, é uma rotina bem diferente, né? Imagina, você com 16 anos sentindo dor nas costas porque tá o dia inteiro sentado. É bem complicado, né? Imagina, eu tenho uma filha e um filho de 10 anos, os dois, e, cara, eu vejo o meu moleque aqui, vira e mexe, ele tá de ponta cabeça, assim, porque ele não aguenta mais assistir aula online, sabe? Tá com o computador e tá de ponta cabeça e tal. E é uma coisa que a gente tá aprendendo a lidar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer, como pai, falar assim, pô, presta atenção na aula, ao mesmo tempo a gente entende que, pô, ele tá cansado de ver isso, de fazer isso. Foi um ano muito atípico, né, para todos nós. Então, a gente tem esses dois lados aí. Nossa, essa parte do movimento, principalmente essa coisa de social, assim, né, de sair, qualquer coisa, né, faz muita falta, né. Eu mesma fiquei meio assim na pandemia, né, porque eu não tava comendo direito, porque eu ficava sozinha o dia inteiro em casa. E, eu perdi tanto peso, mas tanto peso, que se tirassem sangue de mim, eu desmaiava. Porque eu tava muito, muito abaixo, muito, muito abaixo. E eu acho que isso também, a gente tem que pensar em um longo prazo, né? Porque é como você tá falando, né? Você faz artes marciais desde os 11 anos. Então, já tem um hábito ali criado, né? De você ir fazer exercício, né? Quando você é velho, como você tinha dado aquele exemplo, né? Não tinha muito o que remediar, né? A pessoa já tá com os ossos fracos, já tá sem músculo, e ela já não tem mais energia para fazer aquilo, né? Se você cria um hábito desde que a pessoa é pequena, né? Ela vai continuar esse hábito a vida inteira dela, né? E eu acho que isso deve começar na escola, só que a escola, né? A visão, o que eles têm de educação física a mostrar é muito fraco, né? E não cria esse hábito. As pessoas, elas olham para educação física, normalmente eles veem a hora da aula que é de boas. A hora da aula que eu vou ficar sentada no banco porque eu falei que eu tô com dor na perna, entendeu? Eu acho que isso tem que ser levado mais a sério, né? Eu faço minha culpa, eu geralmente vi educação física quando eu era menor como uma desculpa para jogar futebol. Com certeza, eu acho que não deve ter mudado tanto desde a época que eu saí da escola, mas o grande problema que eu vejo é exatamente esse, porque o que é passado nas aulas de educação física, que eu vejo normalmente, tá? Já vi que tem outros professores que têm mudado isso, que têm tentado colocar novas atividades, proposto
atividades diferentes, não só o tradicional como o basquete, vôlei, handball, futebol, né? Já vi professores, inclusive já fui chamado por escolas aqui para fazer demonstração de arte marcial, para fazer. Todo ano eu costumo ir, né? Esse ano passou a gente não teve, né? Mas já pelo menos uns 4 anos eu sou chamado para fazer semana de arte marcial na escola, e aí eu apresento tanto para os mais novos quanto os mais velhos. Então eu vejo que tem, ao mesmo tempo, também tem muita gente que continua fazendo o mesmo, também tem muita gente querendo mudar. Mas isso também tem muita resistência dos próprios alunos. Poucos são os que querem realmente participar de uma coisa diferente. Poucos são os que entendem que atividade física não é só jogar bola. A gente vem de uma cultura que o que importa é só o futebol. Então, se o moleque não joga futebol bem, ele não é escolhido. Se a menina, sabe, ela não faz tal coisa, ela também não é escolhida. Então, precisa mudar, né? Precisa colocar a educação física como outras coisas, com outra importância. Eu vou dar um exemplo. Normalmente, tá? Vamos dizer que vocês tenham que ensaiar para alguma coisa, tá? Ou que, de repente, tem uma prova muito importante. Não sei se continua igual, mas na minha época, a primeira aula que era cortada era de educação física. Tipo assim, tem que ensaiar para alguma coisa? Não vai, vocês vão fazer isso na aula de educação física, tá? Tem que ter aula extra? Gente, não vai ter a aula de educação física, a gente vai cortar e vocês vão estudar a mais, tá bom? Então, peraí, por quê? Hoje, se eu fosse o professor titular, eu ia falar assim, não. Vocês não vão cortar a minha aula por conta disso. Porque levar saúde para os meus alunos é tão importante quanto uma prova de matemática. Levar o movimento para os meus alunos é tão importante quanto esse ensaio. Então, eu hoje como profissional, mas naquela época, o que eu ia fazer? Eu como aluno, eu ia brigar e falava, mas eu queria que tivesse aula de educação física. Eu ia ser só mais um. Ninguém ia nem dar ouvidos para mim, sabe? Então, essa é uma das coisas que precisa mudar na direção de ensino, na coordenação pedagógica. Alguns anos atrás, inclusive, eles tentaram tirar como a educação física do currículo escolar, tentar colocar como não obrigatório para as escolas. Foi um movimento muito forte, até que muitas escolas queriam realmente tirar a educação física, até que não conseguiram, mas mesmo assim diminuíram, tá? Então, as horas que eram antes determinadas pelo currículo nacional diminuíram, deixaram para outras matérias que sejam mais importantes e deixaram mais uma vez o corpo e a mente dos alunos como algo secundário. E eu acho que se a escola realmente tivesse importada, assim, com realmente importância dos alunos lá fora, a educação física ia ser levada mais a sério. Essa é a minha visão.